Fala galera, hora de voltar a falar de Medaka Box, o que eu considero um mangá muito foda, mas muita gente não gosta, triste, mas fazer o que? Hoje eu vim falar sobre o final de Medaka Box para ajudar o pessoal que não pôde acompanhar o mangá, ou então não conseguiu ver, ou não achou, não estava interessado, mas assistiu o anime e queria saber como tudo terminou. Sinceramente, quando eu terminei Medaka Box, o mangá pela primeira vez, nossa, realmente marcou muito. Afinal, o Medaka Box tinha sido o primeiro mangá que eu tinha começado. Eu tinha assistido o anime e ele foi o primeiro a me fazer ficar com extrema vontade de ir pro mangá. Agora, antes de mais nada, eu tenho que agradecer ao pessoal de bom coração, aqueles que ficam no meu coração eternamente, os lindos membros. Sim, o canal conseguiu membro. Obrigado, João Sama, Mikael, Mika, Gustavo, Bruno, por se tornarem membros, meus queridinhos. E você tá perdendo o quê? Faça como eles e se torne membro do canal. Ah, mas não consigo fazer isso sério. Agora voltando para a Medaka Box, tivemos grandes perdas e novas conquistas para a turma de Medaka Box no arco da Shiragi e o confronto final da Medaka contra Riko, a queda da lua e a destruição da lua. Muitas coisas aconteceram, mas isso não importa, já que vamos falar do final. O final mesmo termina com o começo do arco do buquê para o futuro. A chefe do grupo Kurokami Medaka, que é toda a organização da família Kurokami, decide se retirar da academia Okinawa, que era a academia que passou o anime e tal. Depois de 14 anos juntos, chega a hora de Medaka e Zenkichi se despedirem. Isso porque foi feita uma promessa entre a Medaka e o pai dela, que se ela se tornasse a líder do grupo Kurokami, ela iria sair da escola e iria começar a ser a chefe de lá. Ela decidiu aceitar, até porque ela queria começar a nova aventura dela, já que ninguém mais precisava dela na academia, já que o Zenkichi se tornou o novo presidente do conselho estudantil e tal. E já era hora dela começar uma nova jornada para ela trilhar sozinha. Vemos ela entregando a carta pro diretor, dizendo que iria sair, e vemos como os outros alunos começaram a receber essa informação. Os que menos acreditaram era o novo conselho estudantil, principalmente Zenkichi e os outros que estavam extremamente preocupados em saber se ela realmente ia fazer isso, se não tinha como mudar de ideia. Mas depois de ter uma conversa com o professor da classe 13, eles acabaram decidindo que realmente o melhor a se fazer para a Medaka era deixar que ela isse. Afinal, a escola é um lugar onde você encontra amigos, mas sempre tem que estar preparado para as despedidas. Zenkichi então toma uma decisão madura e decide que iria se despedir de Medaka, e se isso fosse realmente o que ela queria fazer, ele iria conversar com ela e, dependendo da situação, ele iria decidir se eles fariam algo para impedir a saída dela ou se fariam algo para que ela deixasse ela ir mesmo. Então os outros membros do conselho estudantil aceitam que o melhor a se fazer era deixar a situação com Zenkichi e deixam que ele vá ao encontro de Medaka. Assim, Zenkichi parte até a sala onde ela estava e vê que ela arrumou toda a sala. Ele pergunta se aquilo tudo era euforia e um pouco de tristeza por se despedir, e ela revela que sim. Também mostra que estava utilizando o uniforme normal dessa vez. Isso pois era o último dia dela naquele colégio. Ela começa a falar toda animada com Zenkichi, os planos que ela tinha já planejado para fazer quando ela se tornasse a chefe. Tudo que ela iria começar, o caminho que ela iria começar a trilhar agora, daqui para frente. Tudo da sua jornada que estava por vir, e como ainda muita alegria aguardava ela. Ao escutar essas palavras, Zenkichi entende que ela não está se sacrificando, trilhando o caminho que ela não desejava, ou que ela realmente estava preocupada em ficar lá. Ela estava fazendo aquela escolha de sair da escola por motivos dela, por objetivos dela e pelo sonho dela. Assim ele percebe que realmente não tem escolha a não ser deixar ela ir. E assim ele começa a sua despedida, dizendo que vai sentir sua falta. Só que aí Medaka surpreende Zenkichi, falando pra ele: tá, mas do que você tá falando? Já preparou suas malas? Aquela parte eu fiquei realmente bem... Ah, nossa, como eu queria que tivesse terminado aí e ele tivesse ido com... Porque ela pediu pra ele para que ele acompanhasse ela. Ela falou que em todos os planejamentos dela de futuro, ela nunca tinha sequer imaginado um futuro que ela não pudesse ter junto a ele, e queria que ele fosse com ela, que ele trilhasse o caminho junto a ela. Mas ao mesmo tempo Zenkichi nega o pedido dela e fala que ele planeja trilhar o caminho sozinho, que ele não pode ficar vivendo na sombra dela para sempre. Naquele momento realmente pareceu que ele estava dispensando ela num pedido de compromisso, tanto que depois a próxima cena machucou bastante. Afinal ela mesma fala que iria sair e chorar no canto sozinho antes de se despedir de todo mundo.
Nossa, pareceu tanto uma negação de coisa. Mas depois deu pra ver que ele também tava se sentindo mal e que ele queria que ela visse ele como um igual. Então ele queria trilhar um caminho separado, ajudando todo mundo do conselho e depois se formando, pra aí sim poder se encontrar com ela mais tarde e eles poderem falar sobre isso. Mas é aí que tá, esse pseudo arco final é basicamente Zenkt planejando algo com o conselho e todo mundo da escola, querendo fazer uma despedida apropriada para Medaka. Ele envia vários convites para todos os alunos, até aqueles que se formaram, mas que ainda estavam dentro dos registros, para virem se despedir de Medaka. Ele planejou uma grande brincadeira final. Ele iria fazer um concurso. A Medaka tinha que enfrentar todos os alunos da escola e coletar as 100 flores. Cada aluno carregava uma, junta com um bilhete. Se a Medaka conseguisse pegar as 100, ela iria sair da escola com um buquê de flores e a derrota dos 100 alunos mais fortes da escola. E o arco gira basicamente em torno disso, da Medaka coletando as flores, lutando com cada um dos alunos da escola e se despedindo numa finalzinho tão triste que eu fiquei bem emocionante. Confesso, saiu um pouco de suor masculino dos meus olhos. Zenkt foi o primeiro com quem ela teve que enfrentar, quando ele também admitiu para Medaka que ele sabia que a decisão madura era realmente continuar assim e que ele deveria se despedir dela naquele momento, mas também fala que uma parte dentro dele não queria deixar ela ir embora, queria que ela ficasse ali com ele. A Medaka também fala que o certo a se fazer, a forma mais adulta, é ir se tornar a chefe da família, mas fala que uma parte dela também não queria deixar aquela escola, não queria deixar o lado de Zenkt. Depois dela derrotar Zenkt e ele cair, ele começa a chorar e pensar nos bons momentos que teve com ela. Temos bastante capítulos dela se encontrando com todos os outros alunos da escola, principalmente aqueles que foram apresentados pra gente durante o anime ou então durante o mangá, como a classe 13, a classe dos Minus, os Not Echo, até a família da Shiranai lá aparece. Todos eles estão dispostos a ter uma batalha contra a Medaka, e toda vez que ela ganhava de um personagem, ela pegava o cartão junto com uma flor da Tripati, que apareceu no final do anime da segunda temporada. Também teve aqueles alunos da primeira temporada mais marcantes, como o cara do judô. Teve a Shirai também. Ela encontrou com todo mundo e foi se despedindo. O antigo pessoal do colégio, aquele garoto do comitê de disciplina lá, o das bolinhas, ele se encontrando com todo mundo e se despedindo. Até que finalmente chegou na última batalha. A última batalha, na verdade teve outra que ela enfrentou o pai e os professores também. Aquela foi legal, mas realmente o que importa é a última batalha. Na última batalha ela subiu até a torre do relógio e lá em cima estava parado Kumagawa. Ela então fala pra Kumagawa que era bem típico dele ser o último a aparecer. Kumagawa então começa a conversar com ela e os dois começam a falar sobre como essa batalha tinha que ser a última mesmo. Só que Medaka fala, algo está errado, afinal eu ainda só tenho 98 cartões, não é? E o Kumagawa fala, mas se você me vencer, você vai ficar com os dois últimos. Assim ele mostra que estava segurando mais um além do dele. O segundo cartão que ele estava segurando era de Ajimu, e nele tinha um bilhete especial para Medaka. Medaka fica sem entender e o Kumagawa falou, ainda não entendeu? Olhe, tire a primeira capa de cada um dos cartões e mostra que cada um dos cartões tinha um bilhete deixado pelo personagem que estava segurando. O de Zenkt dizia que queria que ela tivesse muito sucesso. Tinha uns como o da Shirai falando que um dia iriam se encontrar de novo. Todos eles tinham uma mensagem importante para Medaka. E Kumagawa fala que o de Ajimu também não é diferente. Ela já tinha deixado aquele cartão antes de morrer, especialmente para Medaka nesse dia. Depois daquela batalha é cortada a cena e mostra mais um começo de ano na escola. Depois desse capítulo temos um time skip de 10 anos. E agora todo mundo já parece mais crescido. E isso porque faria uma reunião de comemoração de 10 anos da Anshinin. Eles decidem todos se encontrar lá no prédio da escola antiga, que ainda estava funcionando. E a Medaka se tornou a nova diretora da escola. Assim vai Zenkt e Tsubame até o local. Os dois estavam conversando, afinal agora eles estavam trabalhando juntos. Tanto Zenkt quanto Tsubame decidiram entrar dentro do grupo da família Kurokami, trabalhar por lá. E demorou bastante até eles conseguirem uma posição alta. Também é nos mostrado onde cada um dos alunos foram parar. É mostrado que a líder do comitê de saúde foi trabalhar com a mãe do Zenkt. É mostrado que o Akane acabou se tornando o novo chefe de uma indústria de brinquedos e agora ele não tem mais que destruir as coisas, ele está construindo brinquedos. É mostrado também que a Nikajima,
agora tem um filho. Também é mostrada a esposa do Akune, que agora ele tá casado. Eles também falaram sobre até mesmo os Manios, que eram considerados a pior tipo de pessoa, afinal eles tinham as personalidades horríveis. Também começaram a viver uma vida normal. Então todo mundo tava vivendo de boa. Até o Uzen do Comitê de Disciplina se tornou um novo chefe da segurança do estado. Isso com 20 anos, o maluco é brabo. Assim todo mundo começa a conversar, jogando papo fora, falando sobre a carreira que todo mundo seguiu. Mas é muita gente, e muita gente mesmo. Eles mostram cada uma das rotas de cada uma das pessoas. Aí, então, começam a perguntar sobre o Zenkichi. O Zenkichi fala que finalmente conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu um emprego dele, conseguiu subir de carreira e se tornar parte do grupo da família Kurokami por mérito próprio, sem ajuda de ninguém. E agora sim era uma pessoa responsável e tal. E todo mundo fica, mas você ainda tem a mesma personalidade de uma criança. Ele fica até com vergonha. Mas aí falam, mas se você está tão animado assim, por que não vai se encontrar com ela? Afinal é pra ela que você quer dar as boas notícias primeiro, não é? Assim Zenkichi sai todo animado. Akune também conversa com o Tsubame, porque o Tsubame decidiu começar do zero no grupo da família Kurokami. Afinal, ele já era alguém de posição alta, não tinha pra que começar tudo de novo. E o Tsubame fala que queria ajudar o Zenkichi, já que com a personalidade dele, com certeza ele faria muito tumulto se fosse sozinho. A Akune também fala que o Tsubame cresceu, mais até do que o Zenkichi. Agora que eu percebi, muita gente não conhece o Tsubame. Tá, pô. Fazer o que? Eu já disse mesmo. O Zenkichi então chega na sala do diretor e quando ele abre a porta pra se encontrar com a Medaka, ela tá cercada de um monte de cachorro que tava lambendo ela. Assim ele começa a ver a mudança que ela teve, relembra de toda a evolução que ela teve, desde o primeiro temporada do anime, quando ela era criancinha, quando ela mudou o cor de cabelo, e viu como ela estava agora, aos 26 anos. E também fala sobre o fato de agora os cachorros ficarem perto dela, afinal, antigamente, ela era como uma repelente de animais, e agora eles se sentem então à vontade perto dela. E fala que isso provavelmente é por causa que todas as habilidades desapareceram. Não só da Medaka, mas como de todos os outros alunos da coisa também. Parece que as habilidades só ficam durante a adolescência. E depois que eles crescem, as habilidades vão sumindo com o tempo. Ele fala que algumas pessoas ainda continuam com as habilidades. Ele dá um exemplo de como, por exemplo, a Shirai e a irmã da Medaka. Ele fala que a dele também foi uma das que demoraram a desaparecer. E fala que provavelmente isso depende um pouco da personalidade da pessoa. Ele começa a conversar com a Medaka, fala porque ela tá dormindo tanto. Ela fala que está passando muito tempo acordada durante a noite. Afinal ela tá encarregada do projeto da família Kurokami, a Moon Salt, que basicamente eles planejaram recolocar uma lua nova, já que a lua original foi destruída. O Zenkichi fica maravilhado com todo o plano que ela fez e como ela tava trajando novas metas sem parar. E até fala que mesmo que ela tenha mudado fisicamente, a personalidade dela continua a mesma. Foi nesse momento que ele tomou coragem e decidiu deixar tudo sair pra fora. Primeiro ele fala sobre a posição que ele conseguiu dentro da família Kurokami. E ela até fala, incrível, você realmente conseguiu chegar bem longe, agora pode ficar junto a mim, sem eu precisar te ajudar a chegar até aqui, não é? Aí o Zenkichi fala, mas só pra relembrar, esse seu projeto aí vai durar bastante tempo, não é? Aí ela falou, sim, uns 5 anos mais ou menos. Aí, então vai ter um tempo até ele começar. Ela falou, sim, mas por quê? E ele decide, então é tempo suficiente pra gente fazer isso. Ele então a desafia para uma batalha. E aí que ele grita, eu vou te desafiar para um duelo aqui agora, sem poder, sem nada, já que não temos mais. E se eu ganhar essa batalha, você vai se casar comigo. A Medaka fica animada com aquele pronunciamento do Zenkichi e também declara, então tá certo, mas se eu ganhar, você vai se casar comigo. O Zenkichi ri daquela situação, vê que de qualquer jeito os dois vão acabar se casando. E depois de batalharem, eles acabam conversando também sobre o que aconteceu com Ajimu e Kumagawa. Eles falam que Kumagawa desapareceu e que ninguém mais tem informações sobre ele. Eles até ficam com a possibilidade de talvez o Kumagawa ter morrido. Só que a Medaka avisa que isso é bobagem, Kumagawa não morreu. E fala também que se estão preocupados assim com a Jimu, achando que ela está morta, é melhor tirarem o cavalinho da chuva. Aí ele começa a conversar com ela, tentando entender como ela sabe disso. Afinal não existe informação nenhuma sobre eles depois daquele dia, não tem nada. E a última vez que avistaram Kumagawa foi na despedida da Medaka. Então a Medaka pega e puxa os 2 cartões que ela tinha sido entregue lá no arco do buquê.
os dois cartões da Hajimu e do Kumagawa. No cartão do Kumagawa era um tchau dele pra Medaka, de um jeito que parecia que eles iriam se encontrar novamente logo logo. E a Hajimu falava que iria voltar para brincar com a Medaka também. Então dava a entender que tanto a Hajimu quanto o Kumagawa estavam vivos e bem. E com o duelo de Medaka e Zenkichi finalmente terminamos o mangá de Medaka Box. E sim, acabou, terminou tudo. Agora finalmente os dois se casarão, terminarão o arco romântico que demorou pra caramba pra se desenvolver. E fim da história. E tinha que terminar assim com o casamento, porque o ator pra prolongar o desenvolvimento romântico. Porque isso começou desde a segunda temporada do anime, quando a Medaka confessa que gostava do Zenkichi. E aí fomos atrasando até a parte onde outra garota se declarou pro Zenkichi e teve toda aquela confusão. Mas finalmente o Zenkichi se declara pra Medaka e é mostrado num flashback que quando eles eram criancinha, a Medaka já tinha se declarado pro Zenkichi criança, mas o Zenkichi criança rejeitou. E teve a parte em que o Zenkichi luta contra a Medaka pra se tornar, não luta, concorre contra a Medaka pra se tornar o novo presidente do conselho, e a Medaka beija o Zenkichi, finalmente temos aquele avanço e falamos, eles vão começar a namorar, só que não, depois rola o arco da proposta de casamento lá do pessoal da família Kurokami, onde ela ia se casar forçadamente se perdesse uma batalha, e o Zenkichi confessa pra ela e fala que os dois iriam começar a namorar, e ele é perfurado, e tem um monte de desenvolvimento, mas finalmente, com o final do mangá, vemos os dois se casando. E eu também sou um daqueles que acredita realmente que tanto o Kumagawa quanto a Hajimu ainda estão vivos. É claro, não temos prova nenhuma, principalmente porque a Hajimu morreu em uns 3 arcos atrás e não tivemos nenhuma notícia dela. Só vimos ela entregando esse cartão pro Kumagawa e o Kumagawa entregando esse cartão pra Medaka. Então talvez ela tenha morrido e tal, mas eu prefiro acreditar que ela está viva. E já o Kumagawa, ele é visto lá se despedindo da Medaka e depois desapareceu, mas também é mostrado que ele no concerto lá da amiga dele, da escola anterior, ele se despedindo dela, dando as memórias dela de volta e dando um buquê de pregos pra ela. O que dá a entender que ele também tá bem, só quis desaparecer por um tempo. É com esse sentimento de tristeza e de alegria e ao mesmo tempo raiva do autor por ele não ter feito um capítulo especial só com o casamento da Medaka e do Zenkichi. Eu fiquei bravo por causa disso. Mas mesmo assim ainda foi lindo, foda e final perfeito pra essa história maluca. Bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agora vocês sabem como o mangá anime de Medaka termina. Vamos torcer pra que um dia isso seja animado, né? Duvido, mas pelo menos tem esse vídeo. Falou, fui, vire um membro. Além disso, também deixa aí outros vídeos que vocês queiram aí no canal, nos comentários.